uma outra coisa importante também que a gente vem observando, né? Porque sempre que a gente toca nesse tema, tipo, tudo fica muito áspero e você é um cara que é papo reto. Várias pessoas ficam sabonetando para falar sobre a despolitização nas quebradas e para quem consome também a cultura urbana, né, mano? Rap, funk, tá Geral. ligado? Como que você tá vendo isso tudo? Porque isso tudo que tá acontecendo hoje, por exemplo, com o Pose, e essas leis anti-Oruan que vem, que as pessoas vêm Tô tentando tentando fazer ela implantar, passar, né? tem sim a influência do voto, né, mano, e da política que as pessoas adotam. E muitas vezes pessoas que dizem ser de quebrada, né, mano? Então, Politicamente, você Microfone, acha... microfone, Smith. Politicamente, você acha que nós do rap, ou só do funk também, você tem a visão melhor pra falar, politicamente, a gente tá indo no voto certo? primeiro, a falta de educação alimenta a ignorância. Segundo, eles nunca investiram na educação para no futuro não ter uma geração de pensadores. Então realmente fica muito confuso você ver o povo perecer por conta de conhecimento. Tá ligado? E para eles é muito mais interessante ter batalhões, policiamento, guarda, presídios, porque eles vivem disso. Eles vivem falando para os brasileiros que vão trazer e instaurar a paz. Mas aí que tá o X da questão. Porra, quem tá lá nos representando só faz merda também, mano. Vou falar da minha área. Certo. Lei Rouanet, Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo. Essas emendas que foram criadas para artistas independentes, de selos independentes, que sonham ter uma vida independente para viver livremente dentro da musicalidade e ter o sonho de viver da música. Aí você vê, é antiético falar? Sim. Mas uma atriz aí que estava grávida e ganhou 7 milhões e meio da Lei Rouanet. Aí você vê outros artistas globais que conseguem patrocínio da Azaleia, das Havaianas, da Boticário, essas grandes marcas, né, de publicidade, ganhando um dinheiro que era pra ser nosso, boy. Um dinheiro que era pra ser nosso. Pode crer. Tá ligado, Big? Isso tá errado. Porra, não bastou o discurso do Brau lá na eleição lá de Haddad versus Bolsonaro, que se vocês não estão sabendo se comunicar com o povo, volta pra base e aprende. Comunicação é tudo, né? Amanhã, ano que vem tá aí. Se perder, vai perder bem feito. Não adianta chorar, falar que foi golpe, não adianta. Não adianta. Desculpa até alteração. Porra, pra mim não mudou porra nenhuma. Política, não mudou nada. Pelo menos antigamente, o café, ele era muito mais presente na mesa brasileira do que a carne. Até mesmo do que o ovo. Tô esperando, presidente. Torna a dizer. Socialmente falando, sou de esquerda. Né? Eu não posso ser vinculado à direita por tudo que a direita fez. Sempre de criar o capitalismo. Depois a igreja, depois o militarismo, né, os emergentes, e nós se fudendo aqui embaixo sustentando tudo. Faço faculdade de história, rapaz, tô no primeiro período, mas quando você pega conhecimento, ninguém te enrola. E quando você vê isso tudo, você, caraca, porra, foi o cara que eu votei. Porra, que eu achei que ele ia fazer a diferença. Aí um país que tudo aumenta, menos o salário, já começa por aí. Parar de tributar todas as empresas. Sem imposto. Eu lembro, eu vi o Enéas falando uma vez, que o país no mundo que tinha o imposto
mais caro era a Grécia. E era 16% ao ano. O Brasil era 17% ao mês. Aí como é que você quer que um patrão dê um aumento para o funcionário se o que mais ele faz é pagar tributo, pagar isso, pagar aquilo? Gente, me desculpa. A tendência do nosso país aí, irmão, de verdade, é virar uma Venezuela. Papo reto. E esses artistas aí, ó, que fica, nós somos preto, nós estamos juntos. Quando o pau começar a cantar e ter que meter a mão numa peça para defender tua família, eles não vão, primeira coisa que eles vão fazer, vão pra Europa, vão nem pra África, vão pra Europa. Beber o melhor champanhe, o melhor vinho, e nós, trouxa, não, alguns, né? Vão lá. Porque se matar, ó, estamos daqui torcendo pra você. Homens de verdade não tem medo, tem que ir pra guerra, mas eles não vão, porque é muito bom ficar em cima do ar-condicionado, de Gucci, Prada, ganhando um ótimo salário, para falar de africanidade, para falar de negritude. Ah, mas quem é você, Smith, para falar? Pô, irmão, a primeira mulher encontrada no mundo foi uma negra na África. Então, isso prova que todos nós viemos do barro. Então, a mãe África não é só mãe do Smith, ela é mãe do alemão, ela é mãe do polaco, ela é mãe do venezuelano, ela é mãe do argentino. É o berço da civilização, né? Só que tudo que a Europa sempre fez com o tal do eurocentrismo é sempre colocar o povo pobre africano como a desgraça, como a praga do mundo. Me fala quando teve uma pandemia na África. Eu não sei, mas me fala quantas pandemias teve na Europa. Quantas manipulações de mercado. O que difere é o seguinte. O Império Romano, sistema feudal, matava muito. Quando eles viram a ascensão do cristianismo, do Cristo que eles mataram, porque Cristo foi morto pelo sistema, tá, gente? Jesus Cristo foi morto pelo sistema. Se ele quisesse, ele acabava com tudo, mas ele foi morto pelo sistema político e religioso. Opa, esse cara aí, ó, não é da nossa corja não, esse não se corrompe não. Acho que é melhor a gente matar ele, que senão vai dar ruim. Porque quando o Cristo chega lá quebrando tudo, aqui não é lugar de comércio. Uhum. Aí os fariseus armaram para ele, pegaram Judas, com pensamento negativo, e vendeu o Cristo por 30 moedas de prata. E aí, com a morte de Cristo, Constantino se converte ao cristianismo, e aí de império feudal vira império religioso. Do nada. Sabe por que as igrejas evangélicas predominam na favela? Porque a igreja católica nunca subiu. Na minha época na favela, quando você estava com mal olhado, com uma doença, alguma coisa, você ia na rezadeira, curandeira, benzedeira. Tinha muito, né? Nas comunidades. Eu peguei essa época, carreguei muita lata também. d'água na cabeça. Não tinha pavimentação, não tinha nada. Saneamento básico, nada disso. Então eu posso falar com a maior propriedade do mundo, tá ligado? Maior propriedade. E aí, eu vejo as pessoas... Por que as pessoas falam que às vezes racismo é mimimi? Porque às vezes as pessoas usam a palavra ser preto, que é uma palavra muito bonita, muito forte. Ser negro, representar a África, de uma forma leviana. Ela não usa a palavra para realmente revolucionar. Me fala qual dessas artistas globais pretas que tem um programa dentro da favela para ensinar as meninas como lidar com a gravidez, como não se engravidar para poder sonhar, não crescer a taxa de natalidade. Eu não vejo, eu só vejo todo mundo no programa falando vários bagulhos, falando várias paradas, que eu falo, tudo bem, mas cadê a prática? Você acha que os bandidos vão... Não, os caras não merecem... Gente, por incrível que pareça, você tá mais protegido dentro da favela do que na rua. Projeto social, mas né? Mas isso que você tá falando é muito louco, Smith. Porque assim, dentro da favela também eu vejo não só as minas, mas os caras também muito mais preocupados em se comportar como um playboy do que buscar também esse tipo de informação e apoiar esse tipo de iniciativa. Na favela tá difícil também, tá ligado? A gente tem que direcionar as palavras muitas vezes pros nossos também, olhar no olho deles e mandar o papo reto também, tá ligado? Ó, é que nem você deu... Acomodação. Porque é que nem ele deu essa ideia do governo e eu concordo. Ele falou, mano, mesmo eu sendo de esquerda, eu tenho essas autocríticas aqui a fazer. Quero deixar bem claro.
Nem todo mundo que é de esquerda estão respondendo por nós. Isso é mancado, isso é safadeza de vocês. Nem todo mundo que é de esquerda é Lula e nem todo mundo que é de direita é Bolsonaro. Eu vivi num país que mesmo com as suas divergências, esquerda e direita, sabiam, conversavam e pegavam seus pontos positivos e colocavam em prática. Mas hoje tá difícil. Mas hoje os políticos estão amando, Quem pô. é um, quem é outro. Vou fazer uma Se merda. você é de esquerda, você não pode ter nem amizade com o Vou cara fazer que é uma, direita. vou fazer uma É merda. errado. Tenho todo mundo pra poder passar o pano na minha cabeça, na esquerda. Vou fazer outra merda. Tem todo mundo pra passar o pano na minha cabeça da direita. Então, isso é de uma grande ignorância. E os políticos amam essa briga, mais uma vez, divisão. E aí, por essa divisão, que a gente pode ter um colapso aí, uma grande guerra. Sabe quando a Revolução Francesa existiu? No tempo de Luís XVI, Maria Antonieta, quando o iluminismo chegou? O povo só queria pão e era a mesma porcentagem que o Brasil tem hoje. 97,7% de pobre contra 0,3% de rico. E o povo no Palácio de Versalhes fazendo seus bacanais, comendo cachorro, galinha, sofilia, aquela putaria que a gente já conhece. E o povo só querendo pão. Aí vem Jean-Jacques Rousseau, Robespierre, guilhotina, né, Carnaval Nacional. Meu irmão, e acaba com a festa. Então é por isso que eles têm medo de nós. O Wilson das Neves dizia, o dia que o morro descer e não for carnaval, vai ficar embaçado. Por quê? Eles pegaram pose hoje e fizeram o que estão fazendo. Propositei a chamada ficha suja. Quanto mais fichas. Porque, vou te falar, se esses moleques tivessem visão política, hoje, se o Pose ou o Oruan se candidata para senador, eles ganham disparado. Então, o que os caras fazem? Opa, esse cara aí pode dar certo. Então, vamos manchar a imagem dele agora, que é o que a mídia sensacionalista ama fazer. Os caras conseguem pensar lá na frente. Daniel Alves aí, ó. Cadê vocês aí que tava falando que era estuprador? Cadê vocês aí? Foi inocentado? Claro que foi, porra. Roberto Jefferson, por exemplo, que tava Meteu lá mais de falando 40 balas. na O polícia. cara deu tiro de fuzil, mano, na Polícia Federal do Estado do Brasil, mano. Do Brasil. Cara, é tipo... O bicheiro que foi acusado de Mano, assassinato você sendo fazer conduzido de mãos livres. Ô, boy, você fazer o ato mais louco. Qual o ato mais louco que você pode fazer aqui no Brasil? Sei Mas lá. não, o maior Dar um tiro na problema- Polícia Federal. Isso é louco porque o maior problema é o Pose. E a gente realmente é sinistro, porque essa autocrítica que o Smith fez em relação ao café, Mano, tô em sendo algumas chato. coisas... Não, mano. Tô falando alguma besteira. Não tá não. Não tá não, porque a gente tá, na verdade, tendo vários pontos em comuns aqui. Porque ao mesmo tempo que o Smith falou do café, e várias pessoas podem pegar um corte e falar assim, porra, tá vendo aí, o Smith tá certo, sem querer puxar sardinha, porque eu mesmo, mano, pra mim é o certo pelo certo, tá ligado? E às vezes você olha pro outro lado também, às vezes você quer combater isso, e você fala assim, não, o certo é os caras lá da extrema direita lá. E é o seguinte, mano, os caras tá subindo o morro, a gente também vê, tá ligado? O governo do estado de São Paulo, tá ligado? A gente vê várias fitas, Rio de Janeiro, certo? A gente vê acontece no Rio é loucura, mano. ações da polícia onde morre pobre 11. pra caralho, Boy, onde 15. a polícia abusa do poder pra caralho também. Legal, tá legal. ligado? A polícia, ela nunca conversou com a favela através de uma Secretaria de Educação, de Urbanização, de Cultura. Sempre foi com a Secretaria de Segurança. Eles sempre foram truculentos. E se você for pegar a história da polícia, né, gente? A polícia, ela tinha sido criada para prender os escravizados que fugiam das senzalas. Sim. Vivia Você solto. viu como é que o Pose foi tratado hoje? Gente, me desculpa. Nasci numa comunidade que é Comando Vermelho. Canto em comunidade que é Terceiro Comando, que é ADA, que é milícia. Canto em qualquer lugar, onde que é PCC. Sabe por quê? Essa guerra não é minha. Tu acha que eu vou chegar lá pros caras e pagar lição de moral? Se onde quem ganha mais dinheiro com isso é a polícia e a política? O dia que o crime acabar, a polícia fale, porra. Estão de brincadeira com a minha cara, porra. Eles não deixam, não. Estão de brincadeira? Porra, os caras realmente querem trazer o medo pro povo. Porque através do medo e através da fome, você não consegue raciocinar.
E por que o salário é baixo? Para o povo não fazer uma reserva e ir para a revolução. Então, assim, eu vou te dar um exemplo. O Lula apoia o Maduro. Maduro é um filho da... Só que ele já tá podre. Já tá podre, que ele é um safado, irmão. Situação do país. Que ele é um safado. A Venezuela é a maior fonte petrolífica do América mundo. Latina Do aqui mundo, ainda. é maior que Dubai, é maior que todos. E não Só que consegue ele não abre portas para as grandes empresas refinar. e fazer um bom trabalho. Era para ser potência a Venezuela, da Mercosul. Verdade. Outra né? coisa, todo mundo falava de Cuba, mas desculpa, gente. Comunismo no papel, Karl Marx, é uma delícia. Mas na prática, não tem como viver o comunismo, porque a ideia de um cara de ter uma utopia de um mundo utópico. Mas tem outro cara que já pensa diferente dele. E assim foi criadas as religiões. Começou com o protestante abriu o calvinista, sei o que, de sétimos dias. É eu não gostei da sua, Testemunha de Jeová. não gostou da minha, abre a dele. Então, assim, pô, mano, o problema tá na nossa cara aí, irmão. Ao invés de você encher o cu de cachaça, entendeu? Ir pro pagode, bota no YouTube. Quem foi Adolf Hitler? Por que ele tinha tanto ódio do mundo? Eu começo a estudar tudo, irmão. Por que esse cara tinha ódio de nós, mano? Por que esse filho da mãe tinha ódio queria matar as pessoas? Aí quando eu fui ver, o Hitler era um cara frustrado, que foi reprovado de 3 a 4 vezes na academia de Berlim. Ele queria ser artista, plástico. Aí ele achava que os judeus, os playboys, tinham benefício e ele não. E aí, através do trauma dele, ele criou toda essa mega anomalia aí, ó, dos arianos, dos puros de raça. Mas se você for pegar um mapa genético, eu vi, né? Não existe um branco puro ou um preto puro. Foram no Sudão, na África, Sudão do Sul, onde tem os maiores pretos do mundo, não só de tamanho como de pele retinta, e foram na Polônia e fizeram um mapa genético. Aí vocês vão ficar assustados. Os dois tipos de povos, de tribo, tanto a do Sudão como da Polônia, tinham o DNA misturado com branco, com indígena. Vice-versa. Então, assim, eu posso não ser preto na pele, mas eu sou preto no sangue. Porque, mano, as pessoas só vão se conscientizar que o racismo tem que acabar quando pessoas de outros tons de pele começar a fazer uma lavagem dentro de si e quebrar essa estrutura que se você vê um homem preto na rua porque tá correndo, se você vê um homem preto de boné trabalhar no posto, se você vê uma tiazinha comprando roupa na loja, ela é faxineira, esquece. Porque lá atrás, o mundo já era potência. Lá na África, lá em Kemet. E Hollywood sempre quis mostrar uma África branca, com Cleópatra, Elizabeth Taylor, aquela coisa. Mas tinha os cuxitas, que era como? Né? Que eram os pretos sinistros, só cara grandão. Mas não. E era reis. Os caras eram reis. Vocês já viram falar de Mansa Musa? Foi o maior cara que existiu na terra de riqueza. Mansa Musa. O cara trouxe tanta riqueza. Agora eu não lembro qual foi o país. Que ele fez o país entrar em uma inflação. Porque ele andava com mais de 70 quilos de ouro na sua invernada, só para distribuir por onde ele passava. Mansa Musa, do Mali. Negão aí, ó, potência, rico. Aí vocês ficam nessa falando que os brancos não criam nada, porra. Depois da Nigéria, Lagos, o Brasil é a maior concentração de pretos do mundo, não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha 15%, agora tem 13%. Tá ligado? Nós somos a maior potência. Verdade. Nós temos aí 56 e pouco. Se juntar os pardos, África aqui, né? se juntar os pardos, a gente é a maioria no país. Ponto final. Nós somos a terra miscigenada, onde tem os pretos mais diferentes do mundo, que é uma mistura danada. Nordestino, indígena. Depois vem a Bahia, África brasileira, e vem o Rio de Janeiro, Carlos do Valongo, África pequena. Ainda tem Minas Gerais também, que tem uma galera do Congo que veio para Minas Gerais, trabalhar nos cafezais, trabalhar nos campos de cacau. Pô, então assim, então tu acha que eu vou vir aqui com uns caras desse aqui, que entende
do que eu tô falando. Toda vez que eu escuto Fate Power, toda vez que eu tô triste, eu boto Public Enemy Fate Power na minha cabeça. Se perguntar pra essa molecada quem é Public Enemy, os caras nem sabem. Ah, Eu sou muito tirado como sujo. maluco. Quando eu chego no funk, mostrando às vezes um. Aí os caras falam, é o Smith doidão. Isso aí tá maluco, isso aí tá louco, isso aí, tio, isso é maluco, esse João aí é maluco. Aí eu fico olhando e falo, caralho, eu sou maluco, né? Cara, vocês que são espertos, né? Porque o cara acha que postar foto com as garrafas de uísque e um Zoro falso, que ele vai ser o cara. Mas é aquela vida de Cinderelo. Quando chega a meia-noite, aquele cordão fica, o cordãozinho que ele viu o Hulk, porque ele usou e ficou todo verde o pescoço, tá ligado? E aquelas garrafas, é tudo cachaça que os caras botam na garrafa pra falar que é uísque. Eu vou viver uma vida de mentira, negão. Boy. Cara, pra mim a maior riqueza minha tá na consciência. O que eu te falei, conhecimento é poder. E não tem como. Conhecimento é poder. Porque eu mano. aprendi, sabe? Sou um cara romântico mesmo. Sou um cara sensível, chorão. Sou mesmo. Porque pra mim chegar onde eu cheguei, eu tive que ser muito sensível. Sem sensibilidade, o artista não consegue tocar ninguém. Sem sensibilidade, o artista não consegue lotar o seu show. Porque as pessoas precisam ver verdade no que tu faz. As pessoas precisam, tipo, sentir veracidade no que tu faz. Mas aí você vê uma porrada de cara que veio de uma vida muito boa, falar que é favelado. E quantas mães aí morreu aí na favela? Quantos moleques tomou tiro na cabeça aí? Estão pensando que falar que é ser favelado é moda?